ou que há um acordo com o Senado para a reinclusão de estados e municípios na proposta. Dessa forma, a matéria voltará à ação previdenciária, que passará a ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. A sessão será retomada na manhã desta quinta-feira. Abastece Aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Confira a íntegra desta edição no site gaúchazh.com, correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, editado em colaboração com Gaúcha ZH. Próxima edição, às 12h50. Pop Center, Centro Popular de Compras de Porto Alegre. A maior variedade de produtos e serviços no coração da capital. Para valorizar seu estilo, aqui você encontra roupas, calçados, acessórios, brinquedos, eletrônicos, praça de alimentação, restaurante e muito mais. Ambiente seguro e monitorado por câmeras. Com estacionamento coberto sobre os terminais de ônibus Rui Barbosa e Almirante Tamandaré. Tudo regado ao amor pelo ser humano. A seguir, Gaúcha Atualidade. Pop Center, o lugar que respeita as diferenças e valoriza o ser humano. Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João e Sescope RS. Daniel Escola. Olá, bom dia. O sinal marca 8h15, a temperatura em Porto Alegre, 8 graus e meio. Gaúcha Atualidade está começando. Hoje é quinta-feira, 11 de julho. Gaúcha Atualidade traz para você, a partir de agora, as notícias importantes desta manhã. Foram 5 meses de discussões em torno da reforma da Previdência, até agora. E ontem, com folga, o texto base foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ainda tem um caminho a ser percorrido até a mudança nas regras, a mudança definitiva. Mas, digamos assim, a etapa mais difícil foi vencida ontem. Quais são os reflexos e o impacto dessa reforma? Quem será atingido e como? Hoje, no Atualidade, um serviço completo de esclarecimento sobre essas alterações. Aqui no estúdio, 2 especialistas vão tirar dúvidas e esclarecer os pontos da reforma aprovada ontem pela Câmara. Tem a repercussão política ainda dessa reforma e ainda são possíveis alterações de última hora. O lobby corporativo é grande e questões referentes à reforma para o serviço público ainda podem mudar. Nós vamos monitorar isso com nosso radar ligado em Brasília com a Carolina Bahia. Bom, no Atualidade nós vamos falar do jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, a lógica do não dá nada. Isso tudo com dinheiro público dos contribuintes gaúchos, as fraudes nas aposentadorias do Instituto de Previdência do Estado, mais de 400 casos suspeitos, desvios comprovados, irregularidades sendo cometidas há décadas. É um dos assuntos aqui do Gaúcha Atualidade. Bom, hoje pela manhã a Polícia Civil faz nova operação e contra algo que ontem nós chamamos de espantoso, o que ela descobriu. E hoje mais uma vez, presos que comandavam o crime de dentro da cadeia, usando o telefone celular e aterrorizavam moradores de uma área pobre de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre isso aqui no Gaúcha Atualidade, que está começando. Rosane de Oliveira, bom dia! Muito bom dia, Escola, Carolina, bom dia, ouvintes. Todos os levantamentos feitos até ontem indicavam que a reforma da Previdência, o texto básico, passaria, mas não com essa folga extraordinária obtida ontem. É uma vitória incontestável do governo de Jair Bolsonaro, que propôs a reforma da Previdência, mas só foi viabilizada porque uma pessoa em particular se empenhou muito para garantir a aprovação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu sei que a essa altura já tem gente aqui torcendo o nariz, porque as pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, em geral, não gostam do Rodrigo Maia, mas há que se dar esse crédito. Ele trabalhou pela aprovação da reforma, mostrou habilidade política, capacidade de negociação e conseguiu aprovar num prazo que, ao contrário do que muita gente diz,
que foi longo, que demorou. Conhecendo o Congresso, conhecendo a Câmara, eu acho que até foi rápido. E outra coisa, vamos prestar atenção nos próximos anos a um nome, uma figura que se destacou nessa votação da reforma da Previdência. A menina Tabata do Amaral, que contrariou os caciques do PDT e votou pela própria cabeça. Agora Brasília, Carolina Bahia, segue a discussão da reforma hoje aí na Câmara. Bom dia, Escola, Bom dia. Rosane, bom dia aos ouvintes. Seguem agora as votações dos destaques. O que são os destaques? São aquelas propostas que ainda podem alterar pontos do texto principal. Então, nós temos um corpo da reforma aprovado, que tem como principal ponto a idade mínima. O estabelecimento de uma idade mínima de aposentadoria é uma defesa antiga dos especialistas em previdência, e isso se conseguiu nessa votação. E agora, então, os parlamentares vão discutir. Podem ceder ou pode ter uma regra especial para professores, para policiais e assim por diante. Estados e municípios não entram neste debate. O destaque de estados e municípios será retirado, e o que foi costurado é o seguinte: vai tudo para o Senado, e lá no Senado essa PEC será dividida em duas. Uma com o corpo do texto principal da reforma e uma outra PEC especialmente para estados e municípios. Eu vou contar o que vai acontecer a partir de agora com essa proposta que interessa governadores e também prefeitos. E, claro, esse protagonismo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e uma agenda do Parlamento que foi exposta ontem no discurso do Rodrigo Maia. E quais são as outras reformas que são necessárias para o Brasil? Eu também quero falar sobre isso. A reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, uma série de reformas que devem vir na esteira da reforma da Previdência. Não é só isso, não é só isso. Agora são 8h20, Gaúcha Atualidade com Car House. Conheça o ciclo Toyota na Car House, o jeito mais moderno de ter sempre um Toyota novo e na garantia. Bradesco, abra sua conta pelo app. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. E ainda, Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. O nosso WhatsApp é o 996-995218, 996-995218. E nós também estamos ao vivo na capa de Gaúcha ZH, você acompanha imagens aqui do estúdio, os nossos, a imagem do estúdio do Gaúcha Atualidade, os nossos repórteres nas ruas e do estúdio lá em Brasília, onde está a Carolina Bahia. A reforma da Previdência é o nosso assunto principal hoje, porque depois de longos meses, 5 meses de tramitação na Câmara, a reforma, o texto base da reforma foi aprovado ontem na Câmara. E nós vamos discutir a partir de agora as alterações que foram aprovadas ontem e o que ainda pode mudar. Tem muita coisa que foi aprovada ontem, essa reforma é muito ampla, nós temos debatido a proposta aqui no Gaúcha Atualidade, porque pega o setor privado, pega o setor público e fundamentalmente muda algumas regras, como por exemplo, foi instituída a idade mínima. Essa me parece que é talvez a regra mais importante, a que mais impacta, ela é o principal pilar da reforma da Previdência. E a partir daí nós vamos desmembrar aqui o projeto da reforma, que foi aprovado o texto base, e saber quais são as repercussões para todos os trabalhadores brasileiros. E como fica agora, por exemplo, quem está perto de se aposentar, como fica a regra de transição, como fica a idade mínima, quais são as repercussões, o trabalhador rural, os professores, as categorias do serviço público, como policiais federais têm uma regra diferente. Quer dizer, tem uma série de coisas agora que devem e precisam ser esclarecidas. E nós estamos trazendo aqui para o programa a Jane Berwanger, que é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o Alexandre Triques, que é o vice-presidente do Instituto. Jane, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Escola, bom dia, Rosane. Bom dia. Nós muitas vezes discutimos a questão da Previdência aqui, agora nós temos no centro da mesa, Jane, uma reforma que é a mais profunda já aprovada até agora na história recente do país, né?
E nós temos assim muita coisa para explicar para os nossos ouvintes. O Alexandre está aqui também, Alexandre Triques, que é especialista em direito previdenciário, também para esclarecer essas dúvidas. Eu quero começar assim com, Jane, qual é a regra mais importante que foi alterada no texto base ontem, ou aprovado pela Câmara? Qual é a que tem maior impacto, aquela que vai gerar mais dúvidas do trabalhador? Bom, embora tenha mudanças também nos demais benefícios, o que a pessoa sempre espera ao longo da vida é o dia de se aposentar e que para muitas pessoas vai ficar mais distante, além de regras um pouco mais complicadas, porque nós temos aí pelo menos só na aposentadoria por tempo de contribuição 4 regras de transição, mais uma regra de transição na aposentadoria por idade, mais regra de transição na aposentadoria especial, mas com certeza a idade mínima e como ponto final lá, 62, 65. E disso decorrem todas as regras de transição, é a mudança mais importante que nós temos. Vamos recuperar aqui. Idade mínima de aposentadoria para trabalhadores privados e servidores públicos. 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. É casado com um tempo de contribuição, tempo mínimo de contribuição. Para o setor privado, trabalhadores urbanos se aposentam pelo INSS. Para as mulheres, no mínimo 15 anos de contribuição. Para os homens, no mínimo 20 anos de contribuição. Para os servidores, com 10 anos no serviço público e 5 no cargo. 25 homens e 25 mulheres. Trabalhadores rurais, 55 anos para a idade mínima, né? 55 anos para as mulheres, 60 para os homens. Tempo de contribuição, mínimo de contribuição aí para os dois é igual 15 anos. Professores, 57 anos para mulheres, 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição. A regra é um pouquinho diferente para policiais federais. Os ouvintes já começam a nos perguntar, regra de transição, essa grande preocupação dos nossos ouvintes. Como vai funcionar a regra de transição? É uma transição que tem uma regra para 12 anos, né, Jane? Bom, dependendo do caso, até ela pode ir além dos 12 anos. Então, a primeira regra de transição é na aposentadoria por idade, que vai aumentando de 60 para 62 para a mulher, que hoje é 60 na idade, e vai aumentando o tempo de 15 para 20, meio ano a cada ano. Então, se aumenta de 15 para 20, vai levar 10 anos para fazer essa transição. Depois nós temos 4 regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira regra já começa com 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem, aumentando meio ano a cada ano. A segunda regra é a soma de pontos. Se a soma de pontos der 86 para a mulher, 96 para o homem, então é a segunda regra, e essa soma também vai aumentando. A terceira regra é para quem falta 2 anos para completar. 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, tem que cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, se falta 2 anos, a pessoa tem que trabalhar 3 para ter direito. Essa é a única regra que tem fator previdenciário. Todas as outras entram já numa regra nova de cálculo. E a última regra que foi criada pelo relator é para quem falta mais de 2 anos para completar o tempo. Por exemplo, uma mulher que tenha 27 anos de contribuição, falta 3. Nesse caso, ela tem que dobrar o tempo. É 100% de pedágio. Então, ela tem que cumprir 33 anos. E nesse caso já tem a idade mínima de 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Então tem uma série de regrinhas ali, a pessoa vai dizer, como é que eu me encaixo, onde que eu me encaixo, né? Mas é complicado realmente essas regras de transição. Acho que a gente precisa trabalhar em cima de exemplos, porque as pessoas ficam confusas. A regra de transição, ela tem exatamente essas peculiaridades que se aplica. É claro que nós não vamos aqui responder a pergunta de todos os ouvintes, mas eu pego um exemplo porque eu acho que ele ilustra a situação de outros. É o caso do João de Canoas, que ele diz, completei há poucos dias 35 anos de contribuição. Pelo fator previdenciário, ele já pode se aposentar. Porém, tenho 50 anos. O fator, neste caso, me retira 40% do valor da futura aposentadoria. Será que na reforma poderei ter uma melhoria ou piora nessa situação? Fica a dúvida do João, que eu acho que é a dúvida de muita gente. A pessoa já tem o tempo, mas faltava a idade. Se ele enquadrasse numa outra regra, por exemplo, dos pontos, qualquer outra regra, ele até poderia entrar já no cálculo novo. Só que a única regra que ele vai enquadrar é no direito adquirido,
que ele já preencheu os 35, ele pode exercer esse direito. Mas esse direito que ele tem, isso é uma coisa que o Supremo decidiu há muitos anos. Eu não posso pegar um pedacinho de uma regra e um pedacinho de outra regra. Então, o direito que ele conquistou é com o fator previdenciário. É só o que ele tem. Ele não tem nenhuma outra hipótese, não vai se encaixar em nenhuma das outras regras possíveis. Quer dizer, para ele ganhar, se livrar do pedágio de 40%, ele vai ter que trabalhar até os 65%. Isso, se ele não quiser pegar fator previdenciário, vai ter que trabalhar até os 65. Tá. O que muda, por exemplo, deixa eu envolver o Alexandre Triqueza aqui, o que muda, por exemplo, para os servidores do setor público, né? Quais são as regras que têm maior impacto no seu entendimento, no entendimento de vocês, Alexandre e Jane? Começando pelo Alexandre aqui. Bom, a questão bom dia escola, bom dia Rosane, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós tivemos primeiro a retirada dos servidores públicos dos estados e dos municípios, o que reduziu bastante o espectro da reforma, e após isso nós tivemos um aumento da idade mínima, né? E Jane, não sei se tu gostaria de comentar esse ponto específico, que a gente combinou que a Jane falaria um pouquinho sobre os servidores. Isso. E tem algumas particularidades, né? Os servidores públicos, estados e municípios fora, né? Pelo menos por enquanto. Sim. E a idade mínima 62, 65, 25 anos de contribuição, lá na regra permanente. Tá. Eles também têm as mesmas, ou semelhantes regras de transição, assim como tem no regime geral. Talvez, como as pessoas, em geral, não entendem muito dessa questão do servidor, é importante dizer que hoje existe uma aposentadoria já por idade, 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, no mínimo 10 anos de contribuição. Esses 10, o valor do benefício é proporcional ao tempo de contribuição. Então, uma mulher que tenha 60 anos de idade e 10 de contribuição, não vai ganhar a mesma coisa do que alguém que tenha 30. E existe a aposentadoria por tempo de contribuição, em que tem também idade mínima, só que aí a idade é 55 para a mulher, 60 para o homem, 30 anos de contribuição à mulher, 35 anos de contribuição ao homem. E tem a soma de pontos. Se, por exemplo, a mulher tem 31 anos de contribuição e 54 de idade, somou 85, também tem direito ao benefício. Essa é a regra atual. E aí se caminha gradativamente para uma regra apenas de idade e 25 anos de contribuição. Então, essa é a regra final do servidor público. Escola, um complemento só importante com relação ao servidor, algumas questões, apesar dos municípios e dos estados terem sido retirados da reforma, algumas normas gerais envolvendo os regimes próprios foram aprovadas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de criação do regime complementar, que hoje não é obrigado, então passa a se ter um prazo de 2 anos para que estados, municípios criem o seu regime próprio de previdência, com o teto igual ao teto do INSS. A gente passa também a ter a vedação de criação de novos regimes próprios de previdência social, né, sendo que aqueles que não criaram seus regimes próprios passam a partir de agora, portanto, a utilizar o sistema do INSS, trazendo assim uma maior transparência e um maior controle na questão da gestão desses fundos, né, e a confirmação da gestão dessa previdência complementar dos servidores públicos por entidades abertas, que é uma questão que a gente discutiu bastante, considerando que as entidades abertas têm uma finalidade muito mais de mercado, muito mais bancária do que as entidades fechadas, que hoje estão administrando, por exemplo, os fundos dos estados e da própria União. E além de algumas regras gerais de organização dos regimes próprios que são extremamente relevantes, considerando que a gente vive hoje no país uma situação, e aí o ponto de lamentarmos a não inclusão nesse momento dos estados e dos municípios, talvez o grande problema hoje na questão previdenciária esteja por conta dos regimes próprios, né? A gente sabe aqui da situação do estado do Rio Grande do Sul, que se não for feito nada, muito provavelmente em poucos anos, talvez menos que década, nós tenhamos uma condição de dificuldade de pagar as prestações. Mas aqui no caso do Rio Grande do Sul, o problema não são os servidores, porque primeiro preciso situar nossos ouvintes. O Rio Grande do Sul já tem regime próprio de previdência. Perfeito. O Rio Grande do Sul já fez a sua previdência, fez uma parte no governo Tarso Genro, fez uma parte significativa no governo Sartori. Aumentou a alíquota de contribuição e estabeleceu o teto do INSS como o máximo, né, garantido pelo Estado. Isto para quem entrou a partir de 2016, da metade de 2016. Dito isso, então, o que muda na prática num Estado, no que o Rio Grande do Sul perde, já que isto ele já tinha feito, é em relação à idade mínima, é em relação às aposentadorias especiais de professores, por exemplo, que ele
para fazer alguma coisa ele terá que aprovar medidas próprias? Perfeito, Rosana. Ele perde sim as questões atinentes questões mais técnicas com relação à elegibilidade de benefícios, a regulamentações históricas que nós ainda não temos nos regimes próprios, como as próprias atividades de risco e todas as questões envolvendo basicamente a questão dos benefícios, porque de fato essas questões mais gerais elas não se aplicam diretamente ao nosso estado, porque aqui já foi feito já há alguns anos, né? Nós já temos a igualdade entre os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. É importante esclarecer que, na verdade, na União também, né? Porque as Sim. pessoas, o governo até na propaganda deixou isso um pouco, parecia que a partir de agora que os servidores públicos teriam uma aposentadoria diferenciada. E nós já temos 2013. Desde 2013, governo Lula, governo Dilma Rousseff fez aquela reforma da Previdência, e para os servidores federais que entraram a partir desse momento também já vale esta regra, né, do INSS, teto do INSS, e aposentadoria, plano complementar para quem quiser ganhar mais. Perguntas em profusão aqui. Aqui também, olha, está difícil Vamos lá, administrar. se preparem aí, tá? Comecei a trabalhar, ouvinte, tá? Comecei a trabalhar com 16 anos. Tenho 52 hoje, são 36 anos de contribuição. Onde me encaixo? Eu começo respondendo, se encaixa na regra de transição aqui, né? Na regra, não, no direito adquirido. Fator previdenciário no caso. Fator previdenciário no é? caso. É. Direito adquirido, porque toda pessoa que já tem 30 anos de contribuição mulher, 35 anos homem, ele se enquadra no direito adquirido. Está dentro pelas regras atuais, então. Pelas regras atuais. Em alguns casos, ele poderá ter direito a uma regra de transição, um cálculo um pouco melhor. Mas neste caso, não, porque ele estaria muito longe. Ele vai correr atrás e não vai alcançar as regras de transição. Carolina, tem perguntas? Tem pergunta também aqui sobre... Bom dia para vocês. Sobre o teto. Quem conseguirá alcançar o teto do INSS? Porque pelas regras que a gente viu aprovadas na Câmara dos Deputados, é preciso 40 anos de contribuição. É isso mesmo? Como alcançar o teto dentro dessas novas regras? Bom dia, Carolina. Bom dia. O Escola perguntou para a Jane agora há pouco, era a opinião da Jane com relação ao ponto mais forte, com relação ao texto aprovado ontem, e a Jane referiu a idade mínima. Eu traria também um outro ponto que para mim talvez poderíamos elencar como mais expressivo, que é a nova fórmula de cálculo do benefício. Isso. Muito provavelmente a grande economia tributária que o nosso ministro da Economia está prevendo fazer não vai vir apenas pela dificuldade em atingir o direito aos benefícios, mas como uma situação que se vive hoje, onde praticamente todo mundo vai receber um benefício muito menor do que o padrão histórico da Previdência brasileira. Considerando que a renda mensal inicial começa em 60% da média aritmética e que essa média aritmética ela engloba 100% das contribuições, diferente do que era historicamente, que era a possibilidade de um descarte das 20% menores. Então a gente já começa com uma média que engloba mais contribuições e em cima dela se aplica uma alíquota de 60%, que já reduz 40%, e vai condicionar o complemento desse 60% para o 100% conforme o histórico de vida que a pessoa tem. Então ela sai com 60% tendo 20% de contribuição, se homem e 15% se mulher. O restante ela vai agregando 2% a cada ano que ela vai trabalhando a mais. Mas então, teria que ter contribuído, para receber o teto ela vai ter que contribuir o tempo cheio e sempre pelo teto, né? E Porque sempre se pelo ela... teto. E ninguém começa pelo teto. Em geral as pessoas começam a sua vida profissional ganhando menos do que seria o teto do INSS, esse teto de contribuição. Então, a possibilidade, não é errado a gente dizer que será raríssimo nós termos, daqui a 35 anos, daqui a 30 anos, alguém recebendo aposentadoria teto cheio do INSS. Exatamente. Claro que nesse caso tem uma questão interessante, né? Utilizando um pouquinho o discurso do governo. O governo fala muito nos marajás, digamos, as pessoas que ganham mais. Claro que nesse caso, quem será mais prejudicado serão aqueles que ganham salários mais altos. Mas que nós entendemos que mesmo aqueles que ganham salários mais altos dentro de um contexto de regime geral não são os marajás, na verdade, porque tem um salário de até R$5.000. E a gente sabe que hoje, no serviço público, por exemplo, nós temos salários muito maiores.
Então, essa regra realmente ela vai fazer com que praticamente ninguém mais se aposente com salário integral. Ainda mais considerando o cenário atual, que a gente não vive um pleno emprego e, às vezes, esse salário menor que pode baixar a minha média não se dá apenas porque eu estou iniciando na profissão, se dá em circunstâncias no decorrer da minha vida de trabalho que fazem com que eu tenha que buscar um outro trabalho, né? O exemplo da uberização, por exemplo, né? A questão do setor de serviços que está crescendo sobremaneira. Então, ele não dialoga com a realidade do mercado de trabalho que nós estamos iniciando agora, que nós estamos vislumbrando no contexto atual no Brasil e no mundo. Nós temos também hoje muitos casos de jovens, e várias mães aqui, pais escrevem também perguntando sobre isso. Jovens que não têm carteira de trabalho assinada, que eles já, no primeiro emprego, eles já são MEI. Quer dizer, MEI é o microempreendedor individual que paga uma parcela mínima para o INSS. Para essas pessoas que pagam o mínimo, a tendência, ou que pagam como pessoa jurídica, desde jovens ainda, a tendência é uma aposentadoria com salário mínimo lá no final. É muito provável e é interessante que pelo menos na versão final se manteve essa possibilidade da contribuição da dona de casa e do microempreendedor individual, os contribuintes de baixa renda. Mas sim, se ele vai contribuir como MEI por muito tempo, esse período vai puxar a média dele para baixo. E, na verdade, tem uma outra regrinha que foi colocada agora, que se ele utilizar esse período do MEI ou da dona de casa, esses de baixa renda, o benefício dele está condicionado ao salário mínimo. Então, mesmo que depois ele tenha valores maiores, se ele usar aquele tempo, puxa para baixo, puxa para o salário mínimo. Ou ele teria a opção de não usar aquele período e usar só o restante do período. Aí, claro, ele vai ter menos tempo de contribuição útil, digamos assim, para a aposentadoria dele. Vamos pegar um caso do serviço público aqui. O juiz da Vara de Execuções Criminais, Sidney Brususka, manda mensagem aqui. Ele diz que tem 51 anos de idade, contribui desde os 15, tendo 30 de serviço público. Claro que ele não é juiz desde os 15, a gente sabe, né? Ele estava no serviço público antes. Tem que ir até os 65. Então, na metade do ano de 2028, então usando por base sempre o valor exato dos 51 que ele falou e dos 36. 30 de contribuição. 30 de contribuição. Isso. Eu entendi 36 de contribuição. 30 de contribuição. 30 de serviço público, né? 30 de serviço público, mas se ele contribuiu desde os 15, ele teria 36 de contribuição. 36 de contribuição, tá certo. Então deve ter sido período de regime privado. Privado, né? Exatamente, INSS. E também na regra do pedágio, aquela última criada pelo relator, que ela se aplica tanto para regime próprio como para regime geral, também ele se enquadraria lá na mesma época, 2028, metade de 2028, com 60 anos de idade e 6 meses. Então, falta 9 anos e 6 meses para ele se aposentar e, ao todo, ele terá contribuído 45 anos e 6 meses. Mas no caso dele, como ele é juiz, não se aplica essa regra de redução do valor, né? Na verdade, para ele não se aplica nada a essas alturas, porque ele é juiz estadual, né? Claro. Então, absolutamente nada, né? Mas o redutor que a senhora fala que se aplica, ele entra na regra normal de serviço público. Sim, que hoje tem um redutorzinho, que não é um redutor como é o do trabalhador privado, mas antigamente era 100%, era salário cheio no setor público. Hoje não é, tem um redutor, mas é um redutor bem pequeno. Sim, no valor do benefício, é que como ele entrou antes, ele vai ter... São 36 de contribuição. 36 então estava certa a conta de sua remuneração. Rosane. Acho que isso está criando uma confusão grande na cabeça das pessoas, principalmente dos funcionários públicos, porque eles estão aqui levando em conta que se aplica. Não, temos que esclarecer isso. Isso. Funcionário público estadual ainda não se aplica, porque ele tem, quem entrou antes da reforma do Sartori aqui tem uma regra, quem entrou depois tem outra. Bom, as pessoas têm muitas dúvidas aqui em relação às aposentadorias de quem trabalha em setores considerados insalubres. As aposentadorias especiais. O que muda nesse ponto? Bom, Rosane, muda muita coisa. É um dos pontos que a gente, lá no IBDP, a gente discutiu muito, porque qual é a ideia da proteção da pessoa que trabalha com condições insalubres? A condição da pessoa insalubre é a pessoa sair mais cedo do mercado de trabalho em razão do agente agressivo que ofende a saúde dela. O governo passa a colocar uma idade mínima também nas aposentadorias especiais. Então, nós temos 3 atividades especiais, de 15 anos, que são os mineradores de subsolo, 20 anos, que são os mineradores de solo,
e 25 anos, que são todas as demais categorias. Então, a categoria de 25 anos, que engloba praticamente todo mundo que hoje trabalha na atividade especial, passa a ter uma idade mínima de 60 anos. Quem trabalha, mineradores que trabalham com 20 anos em solo, não trabalham em subsolo de mineração, passam a ter uma idade mínima de 58 anos. E aqueles mineradores de atividade mais agressiva à saúde, que trabalham 15 anos e já têm o direito a se aposentar, passam a ter uma idade mínima de 55 anos. E existe uma regra de transição de pontos para todos aqueles que já estejam trabalhando, já estejam no ambiente de trabalho, no momento da promulgação da reforma, que vai prestigiar a idade e o tempo de contribuição, como é a regra geral das nossas regras de transição aqui da reforma. Então nós vamos ter, para aqueles de 25 anos, ele tem que somar 86 pontos, somando tempo de contribuição e idade. Aqueles de 20 anos têm que somar 76 pontos. E aqueles de 20 anos têm que somar 66 pontos. O que vai baixar um pouquinho a idade mínima, se a gente considerar o sistema de pontos. Hoje, uma pessoa que trabalha com 25 anos, que é a grande maioria dessa espécie de trabalhador, a partir de 51 anos de idade ela consegue se aposentar. Aquele que trabalha com 20 anos, que não são tantos, a partir de 56 anos. E aquele que o minerador clássico, aquele de 15 anos, a partir de 51 anos. Tá. O de 86 é 61 anos. 61 anos, exatamente, Isso. 61 anos. Ainda sobre aposentadorias especiais, muitas perguntas aqui de professores. Vamos isolar aqui para um lado os professores públicos, porque eles não entram, né? São servidores públicos, eles não entram. Mas o professor que trabalha na escola privada, como é que fica a situação dele, já que hoje a professora se aposenta com um tempo 5 anos menor do que o professor e todos os dois, né? 5 anos menos que os trabalhadores em geral. Certo. Bom, os professores privados, eles vão entrar na regra, primeiro tem uma regra de transição para eles também, a idade final é 57 e 60. Só que eles começam com pontos, ou nas outras regras também, por exemplo, se a soma de pontos para uma mulher na regra de transição é 86, para a professora é 81. Então sempre começa com 5 anos a menos para poder chegar lá adiante, então, e fechar na regra final. Uma questão que ficou estranha é a questão do tempo de contribuição, porque não está claro ali se seria 20 ou 15, enfim, para a professora. No público, é 25 para a professora e 30 para o professor. E o professor, o homem, servidor público, não professor, ele trabalha 25, o professor 30. Então, ali, a gente acha até que seria algum ajuste, alguma questão de redação, mas que afinal passou. E isso é normal numa reforma com tantas mudanças, que algumas coisas pareçam estranhas no final das contas. Jane, eu acho que vocês vão trabalhar um pouquinho aí nos próximos meses, né? Para fazer todos esses cálculos, dar todas as explicações, os advogados previdenciários vão trabalhar bastante. Tem muitas especificidades, né? Eu vou pedir desculpas aos ouvintes aqui que estão mandando suas perguntas específicas, eu tento condensá-las numa pergunta que contempla o maior número de pessoas, mas para vocês terem ideia, neste momento tem 265 perguntas que eu não consegui passar os olhos, fora as que eu consegui passar os olhos e condensar aqui. Carolina. Um outro ponto importante é quanto aos policiais, que até nesse momento continuam tentando negociar regras mais importantes, mas conseguiram uma idade mínima melhor. Como é que fica, afinal de contas, para os policiais que fazem perguntas aqui, federais, rodoviários federais e até legislativos? Os policiais, eles têm uma idade mínima, que essa é a grande questão, que tem 2 pontos que eles estão discutindo e querendo que seja esclarecido ou modificado. Um é o valor, que não está muito claro na PEC, tanto que o governo fica insistindo que a Lei Complementar 51 de 1985 garantiria isso, que é a integralidade da remuneração. Que, na verdade, a integralidade, até explicando assim, a integralidade é a sua última remuneração. O contrário da integralidade é a média dos 80% maiores salários. Isso já é hoje. Então, os policiais querem a integralidade no valor da remuneração e a idade mínima de 53 e não 55 anos. Então, esse é um ponto que eles estão discutindo, mas aqui também é um pouco estranho, porque o total de tempo exigido deles é 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 para os homens.
Claro que desses 30, pode ser 10 de outra atividade e 20 no mínimo de policial. Então fica um pouco estranho você dizer assim, que os demais servidores vão se aposentar com 25 anos de contribuição e o policial tem que totalizar, ainda que não todo esse tempo seja de policial, mas ele tem que totalizar 30 anos. Mas o que a gente tem acompanhado é que a grande reclamação deles é a idade. Se você pegar, por exemplo, muitos passam no concurso lá com 20, 22 anos, eles chegariam antes dos 55 ao tempo de contribuição. Aí eles teriam que igual esperar mais um tempo, correr risco de vida mais tempo. Acho que esse é o ponto que se coloca. Rosane, vamos para a última? Vamos tentar condensar em uma pergunta tudo que você tem aí, pode ser? Eu vou fazer um sorteio, qual Vamos eu lá. escolho. Tem um caso muito específico aqui, porque tem uma sapateira que ela diz que trabalha com... faltam 2 anos para se aposentar, mas ela tem 43 anos só. Eu não consigo entender muito como é possível que faltem só 2 anos se ela tem 43. Imagino que ela entre na regra do direito adquirido. Pode explicar casos assim, Giane? E também, já aproveitando, há uma confusão entre periculosidade e insalubridade. Os vigilantes, tem muita gente perguntando, vigilante é categoria especial, como o mineiro, por exemplo? Bom, então, vigilante, eletricitário, que são atividades no regime geral consideradas perigosas, não vai ter mais nenhuma diferença. Não existe mais aposentadoria diferenciada para eles. Se revoga toda a parte da periculosidade. Com relação a essa senhora que tem 43 anos de idade e 28 de contribuição, talvez ela tenha usado o tempo rural ou talvez ela esteja convertendo o tempo especial para tempo comum. Isso vai ser possível até a emenda. Por exemplo, uma pessoa que contribuiu 20 anos na atividade especial, ela não chegou a 25, mas aquele tempo é multiplicado proporcionalmente. Para a mulher 20 vale 24 e para o homem 20 vale 28. Então, provavelmente, ela chegue aos 43 nos 28 anos de contribuição com isso. É que ela diz que ela trabalha como sapateira e que ela tem carteira assinada desde os 12 anos. É um tempo em que se podia fazer na carteira então, de criança. Tranquilo. Se ela comprovar atividade especial por todo esse período, ela teria 25 anos de atividade especial, então ela já poderia se aposentar, inclusive, sem fator previdenciário. A aposentadoria especial hoje não tem fator previdenciário. Se ela não comprova os 25 anos de especial, ela vai converter tempo e vai chegar a 30, ela vai entrar na regra de transição daquela que falta 2 anos para completar os 30 anos. Então, em vez de 30, ela tem que preencher 31 anos de contribuição e tem fator previdenciário. Tá certo. Alexandre Triquez, mais alguma coisa? Eu vi que você está com as anotações aqui. Era só a questão do caso dela, é isso mesmo. Ela se enquadra numa das melhores fórmulas de transição, porque mantém o fator previdenciário, que era o nosso vilão, mas com o que surgiu agora, ele se torna uma regra, em alguns momentos até benéfica, né? Porque a fórmula nova ela é muito mais agressiva, assim. Tá certo. Dá tempo só para fazer uma pergunta genérica? Vai lá. Ontem o Ciro Gomes disse aqui uma coisa que me deixou... eu tinha isso aqui na manga. Que me deixou assim... O Brasil, a frase dele, desculpa, Rosane, o Brasil vai produzir uma legião de mendigos de idade avançada que vão viver na rua, obrigados a optar entre tomar remédio ou comer o mínimo. Por quê? Porque ele diz que aqueles que ganham menos vão continuar ganhando menos e talvez menos ainda e trabalhar mais para conseguir a aposentadoria. E ele acrescentou também que haveria um desestímulo nesse caso das pessoas contribuírem e que isso poderia contribuir para enxugar ainda mais o caixa da Previdência, porque a pessoa pensaria assim, se é para ganhar isso, então eu não contribuo, negocio com o meu patrão, aceito não ter a formalização do vínculo, porque lá no fim eu vou ganhar um salário mínimo mesmo como se fosse um BPC. E ainda acrescento a essa pergunta outra preocupação com os cofres da Previdência para sustentar essa massa toda que recebe, que é a possibilidade de nós termos agora, sim, uma corrida louca à aposentadoria, fazendo com que as pessoas, mesmo avaliando que vão perder 40% no fator previdenciário, peçam a sua aposentadoria. Vocês acham que haverá essa corrida? Já está vendo, né, Alexandre? Já está vendo, na verdade. Na verdade, Rosane Escola, o que a gente pensa assim, a respeito? O que eu penso a respeito? Essa reforma, na verdade, é uma opção que está sendo feita pelo país, dentro de um contexto histórico que se vive hoje. A Previdência brasileira é recente, ela não tem 100 anos ainda.
E, na verdade, o Congresso está apostando num novo modelo de proteção social. Dentro desse novo modelo, existem questões técnicas que precisavam, sim, ser reestruturadas, evidente que sim, tinham problemas graves de acumulação de benefícios e tudo mais, mas também existe uma opção por uma menor proteção social. Evidentemente que quando você reduz a proteção social, ou quando ela até não existiu, como na segunda Revolução Industrial, por exemplo, você tem, logicamente, uma situação que o Estado tem que monitorar e tem que ver de que forma ele vai investir em outras políticas públicas. Obviamente que se a gente reduzir a proteção social com essa reforma e houver um investimento maciço em educação, na indústria, em outros setores da sociedade, evidentemente que talvez nem se precise e a Previdência Social brasileira possa, daqui a 30, 40, 50 anos, ser uma previdência compulsória aos 70 anos de salário mínimo para todo mundo. Agora, se aprovar uma reforma de previdência social completamente descolada com as demais políticas públicas, com as demais reformas que se façam necessários, eu penso que a gente corre um risco muito grande do que aquilo que o Ciro Gomes falou acontecer. Primeiro porque vai haver sim uma redução significativa dos benefícios, e segundo porque nós temos exemplos concretos de outros países que fizeram, não cumpriram com a segunda cartilha e estão sofrendo hoje isso. Né? Então, por exemplo, a capitalização, que acabou não passando na reforma. Muitos países que apostaram na capitalização tiveram problemas. O Banco Mundial a recomendava até 93. Hoje não recomenda mais, sem no mínimo haver um pilar de proteção assistencial. Então, vai depender muito da forma como nós vamos programar o futuro do país, porque não está tudo na mão da proteção social. E o dinheiro não está todo lá também. Alexandre Triquez, especialista em direito previdenciário, Jane Berwanger, também do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos, e certamente nós vamos voltar a conversar, porque além da tramitação da proposta de reforma dentro do Congresso, nós temos repercussões e dúvidas ainda que vão surgir ao longo desse caminho aí. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito tá? obrigado pela oportunidade. 8h54, já voltamos.